Além do trigo, também nós observamos quedas no cenário internacional para a soja e para o milho. E após o relatório de estoques do USDA, isso ficou ainda mais claro. Para comentar esse cenário das commodities, vamos conversar com o analista de mercado da Agriinvest, o Eduardo Vanin. Edu, eu queria que você falasse para mim se esse impacto, né, do relatório do USDA é apenas a única razão dessas quedas de hoje, tem algum outro motivo? Tivemos aí, né, no relatório a demonstração de que o volume da soja será menor do que o ano passado, mas que ainda está num patamar maior do que era previsto. Queria que você analisasse esse cenário para a gente. Boa noite, Edu. Boa noite, Petrinho. Tudo bem? Tudo Boa bem. noite a todos. Bom, na verdade, esse número ele só acaba confirmando que nós temos um cenário para os Estados Unidos que nada tem ajudado quando a gente fala de soja. Claro, quebrou a safra, 11 milhões, pouco mais que 11 milhões, menor do que as primeiras estimativas. Isso seria positivo, mas quando a gente fala de demanda e competitividade dos Estados Unidos, isso vale para soja, milho e trigo, está muito baixo. Portanto, agora o foco do mercado é ver se os Estados Unidos vai conseguir vender, competir, por exemplo, com o Brasil, e a gente está vendo que não está conseguindo. Os motivos para isso, principalmente do lado logístico, e o outro ponto é que o Brasil tem muito mais grão nesse momento, falando de soja, de milho, do que normalmente teria. Então, nós temos uma concorrência muito forte com o Brasil barato, mais competitivo que os Estados Unidos, e a logística americana não está competitiva, ela está cara nesse momento. Então, tudo está atrapalhando a vida dos Estados Unidos. E aí, esse número do USDA vem para ser mais um ponto negativo, porque, apesar de, como você falou, está menor que ano passado, mas ele ficou acima do próprio número do USDA que ele esperava, que ele projeta, de 250 milhões de bushels para o final agora da temporada que terminou no final agora de agosto 22-23. Então veio inclusive acima do USDA. E aí o USDA vai passar a utilizar esse número que saiu hoje, 268 milhões de bushels, para ser o estoque inicial da próxima temporada 23-24, essa que começou agora em setembro. Então, pelo que eu entendi, então essa avaliação que você faz, né, essa análise do cenário, vale tanto para a soja quanto o milho e também para o trigo, ou seja, uma oferta grande e uma demanda ainda um pouco mais tímida, em função até de recessão em alguns países, inflação e tudo mais. Seria isso, e a importância da competitividade do Brasil para tentar, pelo menos no cenário internacional, exportar o que ele vai colher, porque a safra da soja está começando agora, né? Olha, a demanda, Pedro, ela não está ruim. Ela, enfim, ela cresceu um pouco, mas não no ritmo que o Brasil aumentou de produção. E o Brasil tendo tanto grão, aumentando a sua capacidade de exportação, de escoamento, tem surpreendido a nossa capacidade, somando soja, milho, farelo, óleo de soja, tem surpreendido bastante. DDG, que é o farelo do milho. O Brasil tem surpreendido muito na questão da capacidade de escoamento e com as boas safras que nós tivemos, as grandes safras, recordes, e aí os Estados Unidos não têm vez, principalmente para a soja e para o milho. E aí não consegue vender. Está vendendo muito menos do que seria o normal para eles. O ritmo de crescimento do programa deles está muito devagar. E então esse é o principal ponto. No caso do trigo, da mesma forma, tem trigo barato no mundo, especialmente lá na Rússia. A Ucrânia tem que exportar bastante, está parado lá. O milho também, a safra deles foi boa, eles vão ter que dar um jeito de exportar, porque o grão não vai ficar parado lá. E por isso a gente tem essa competição bastante forte nesse momento, origens mais baratas que os Estados Unidos, e os programas de exportação americanos não estão ajudando. E você não vê, pelo menos a curto prazo, nenhum fator que possa mudar esse cenário, né? Pelo menos esse cenário de uma precificação mais baixa deve se manter aí pelo menos até o final do ano, começo do ano que vem. Olha, o que poderia mudar essa história seria o seguinte: o Brasil com um problema de plantio, plantando atrasado a soja, e daí vai colher atrasado. E aí o nosso programa da soja começaria mais tarde. Ele começando mais tarde, os Estados Unidos teria mais tempo para vender a soja, principalmente, porque o programa americano, ele ganha o primeiro da soja, a preferência, que ele vai agora de outubro até mais ou menos fevereiro.
Então, se o Brasil tiver algum problema de atraso de plantio, e daí também colheita e atraso no começo do programa, aí os Estados Unidos teria mais tempo para vender. Essa seria uma possibilidade aí de ver o programa americano crescendo mais rápido. Para o milho, aí provavelmente a gente veria Chicago com preços melhores lá na frente, partindo do ponto de que o Brasil vai ter menos milho no ano que vem. E por tendo menos milho, também não seria tão barato como está agora, falando de mercado internacional. Essa questão do milho, ela já está em andamento. Os produtores estão reduzindo investimento, reduzindo área. Muitos falam que vão reduzir área, mas isso a gente vai ter que ver. Mas investimento, sim. Sementes mais baratas, adubação provavelmente vai ser menor. Então, tudo isso pode trazer uma produção menor de milho no Brasil para o ano que vem. E aí o nosso programa do milho não vai ser tão grande igual esse ano. E, portanto, aí a gente daria mais espaço para os Estados Unidos aumentar os seus volumes na exportação. Perfeito. Quero agradecer ao Eduardo Vanin, que é analista de mercado da Agriinvest, pela sua análise aqui. Sei do seu esforço de poder colaborar com a gente, Edu. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite, viu? Até uma próxima. Boa noite, até uma próxima. Bom final de semana a todos. Para você também.